Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E hoje então vamos estar dando continuidade à série de vídeos que estamos fazendo, abordando aí desde o começo da história, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Hoje nós vamos estar falando então sobre a descendência de Abraão, de seu filho Isaac. Até aqui nós falamos da genealogia, a partir de Adão e Eva, chegando até Abraão. E hoje então vamos falar sobre o descendente de Abraão, o filho da promessa, que é o segundo filho de Abraão, que o primeiro filho foi Ismael, foi o filho de Abraão com Agar, mas que porém não era o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido, do qual viria grandes nações, do qual viria o descendente, do qual viria o filho de Deus, a Cristo. E essa passagem ela está relatada em Gênesis 21, que diz assim: o nascimento de Isaac, visitou o Senhor a Sara, que foi uma das promessas que Deus fez a Abraão e a Sara, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Então, aqui relata o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Então, aqui foi o cumprimento então da promessa de Deus, de que Abraão e Sara eles seriam pais, de grandes nações. Só que, como nós vimos no vídeo anterior, eles, de repente, Sara não acreditou, que pudesse ainda gerar filhos e ofereceu a sua serva Agar para Abraão, a qual gerou o primogênito de Abraão, que era Ismael. E no relato da história, a partir do nascimento de Ismael, Sara e Agar começaram a não dar muito certo ali na convivência, Depois, posteriormente, Sara teve a Isaac, e aí a situação começou a ficar mais difícil ainda, a convivência entre eles, até que Sara ela vai e reclama para Abraão, que não estava dando certo ali a convivência, e Abraão fala para que ela resolva a situação, pois era serva dela, e ela decide por mandar, Sara, mandar Agar e Ismael embora dali, Eles os expulsam dali. Mas aí então, dando sequência, nós vamos para o capítulo 22, Aqui já se passou algum tempo, e Isaac, o filho da promessa, ele já está um jovem, já é um adolescente praticamente, e é onde o título diz assim: Deus prova a Abraão. E que prova foi essa? Deus ele vai pedir o filho até então da promessa, ele vai pedir esse filho a Abraão. Então, e como que pode, Deus ele prometer um filho a Abraão, pedir esse filho em sacrifício, Porque Abraão ele era um homem temente e obediente a Deus, Porque nos acontecimentos anteriores, Deus sempre pedia para Abraão: vai ali, vai para cá, vai para lá, vem para essa cidade, E ele sempre não hesitava, ele sempre obedecia a Deus. Então, fica um questionamento, de como que Abraão, obedeceu a Deus na questão de estar sacrificando o próprio filho, que Deus prometeu a ele, e a Sara. Então, aqui também mostra, nos relata e nos faz meditar, na questão do que viria, que seria o sacrifício, de Cristo para conosco. Exatamente. Abraão e Sara, a Bíblia relata que eles já eram idosos, quando eles tiveram esse filho. E tem até uma passagem anterior onde Abraão questiona a Deus,
porque fala que ele já tinha a idade avançada e não tinha filhos, né, não tinha descendentes, e que o seu herdeiro seria um servo que ele tinha, né? Mas Deus reforça a promessa, que ele seria, sim, pai de muitas nações. E aí, então, Deus cumpre essa promessa e eles têm esse filho Isaac. E aí, então, Deus depois pede para que Abraão sacrifique esse filho, né? E Abraão, ele simplesmente confia em Deus e ele vai. Ele sai caminhando com aquele filho, né, com alguns servos. A partir de um certo ponto, ele deixa os servos ali, vai só Abraão e Isaac. E Isaac, tanto ele já era, vamos dizer assim, jovem, que ele já entendia, ele já tinha visto Abraão fazer aqueles sacrifícios, onde Abraão sempre levava ali um cordeiro. E aí então Isaac questiona Abraão, né, questiona seu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde, Deus proverá. Aqui mostra mais uma vez a confiança de Abraão em Deus. Hoje tem uma linha de pensamento que as pessoas, muitos acreditam que Abraão ele acreditou que se ele sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac, né? Até então não tinha nenhum relato de ressurreição na Bíblia. Eu penso que, independente de Abraão ter acreditado que Deus ressuscitaria seu filho, ainda que não ressuscitasse, ele confiou que o que Deus estava pedindo para ele era o certo e ele ia fazer. Mas então, como nós conhecemos na história, quando ele chega no lugar, quando ele levanta a mão para sacrificar o menino, né, Deus fala com ele e fala para não tocar a mão no menino. Então é onde ele vê um cordeiro, né, que estava ali preso. Estava preso ali no meio do mato, né, preso pelo chifre. E aí então, ali naquele momento, Abraão ele entende. Talvez Abraão tenha sido o primeiro a entender isso que nós estamos tentando trazer aqui nesses vídeos, né? Foi o primeiro a entender qual seria o desfecho do plano da salvação e da redenção. Porque hoje, para nós, é fácil nós conseguirmos entender. Nós temos a Bíblia que nos conta toda a história de como tudo aconteceu. Mas essas pessoas que viveram isso, como Abraão, seus antepassados, né, Noé, eles não entendiam, talvez eles ainda não entendiam como seria esse plano, né, porque eles não tinham conhecimento de toda a história. Mas Abraão talvez foi o primeiro a conseguir visualizar isso, porque ali, nessa história, nós temos um simbolismo muito grande. Por quê? Porque Abraão ele estava pronto para sacrificar seu filho, mas Deus, naquele momento, Deus não permitiu. Deus estava apenas testando a fé de Abraão. O cordeiro para o sacrifício já estava ali pronto. Então, de repente, Abraão entendeu que ele não precisaria perder o filho dele, porque Deus iria enviar aquele que iria morrer por nós, que era Cristo. E assim, outra coisa que Abraão entendeu também foi o seguinte, que Abraão não precisou perder o seu filho, mas Deus sim, Deus enviou o seu filho, Deus, ele entregou realmente, seu filho veio, morreu e morreu por nós. Ele não foi livrado do sofrimento, ele passou por tudo aquilo. Então, duas lições ali. Primeiro, que Deus ele ofereceria alguém que morreria por nós. E segundo, que esse alguém era o seu próprio filho. Ele não poupou seu próprio filho para salvar a cada um de nós, pecadores. E aí então, seguindo a história, o filho da promessa não foi sacrificado. E aí então a história continua, né? Depois Isaac cresce, é onde ele vai conhecer a sua futura esposa, que era Rebeca, né? Rebeca que viria a ser a sua esposa. Rebeca que era da linhagem da família de Abraão, né? Rebeca era parente, era prima, né, de Isaac. Então, a partir daí, Isaac ele se casa com Rebeca, e aí então eles vão ter os seus filhos também. Que é então quando Rebeca ela está grávida, ela tem 2 filhos, né? Ela estava grávida de duas crianças, e nasceram então essas 2 crianças, que era Esaú e Jacó. Nós conhecemos a história ali que no nascimento, né, Jacó estava segurado ali no calcanhar de seu irmão Esaú, e daí que vem o nome de Jacó, né, que significa aquele que segura no calcanhar. E uma história interessante é que as pessoas passaram a associar o nome de Jacó com o nome de
de ladrão, de traiçoeiro, por conta do que ele fez, né, posteriormente a seu irmão Esaú. Mas no momento do nascimento deles, esse nome não tinha esse significado, né? O nome significava realmente de acordo com o que tinha acontecido, que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, né? Seu irmão que nasceu peludo ali, né, tinha muitos pelos, Esaú, e Jacó nasceu segurando seu calcanhar, e daí vem o nome então Jacó. Só posteriormente, de acordo com o que Jacó fez, é que ele passou a ser conhecido, né? Esse nome passou a ter esse significado de alguém trapaceiro, né? Jacó então, depois ele vai passar a ser conhecido por conta do que ele tinha feito, né? E o que Jacó fez? Jacó, ele tinha muita vontade de ser vamos dizer assim, o herdeiro daquela família, né? Podemos assim dizer, mas o primogênito era seu irmão Esaú. E pelas regras, pelas leis ali daqueles povos, quem iria comandar a família, né? Quem iria ser, vamos dizer assim, o patriarca da família era o primogênito, que no caso então era Esaú. E aí então nós conhecemos a história. Jacó, juntamente com sua mãe, eles enganam a seu pai, né, a Isaac. É lógico que antes ele compra o direito de primogenitura de Esaú. Isso demonstra assim a falta de importância que Esaú dava para este título, né, de ser o primogênito, a ponto dele trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha, um cozido ali, né, do qual ele estava com muita vontade de comer, que ele tinha acabado de chegar do campo. Esaú era caçador, e Jacó então fez aquela barganha, né? Fala, eu te dou desse cozido se você me dar o direito de primogenitura. E Esaú, ele simplesmente passa o direito de primogenitura, porque para ele ele não conseguia ver a importância que era de ser o primogênito. Para ele era apenas um título, né? Mas ele não entendia aquele significado. E Jacó, assim, ele queria ter aquele direito. Até então que ele vai, juntamente com sua mãe, ele vai enganar a seu pai Isaac para obter a bênção, né, da primogenitura. Nós, na verdade, muitas vezes não entendemos o porquê que, se Isaac já abençoou a Jacó, depois ele viu que tinha sido enganado, porque ele não abençoou então o outro filho seu, que é Esaú. Nós não entendemos, possivelmente era algum costume da época, né, alguma coisa a mais que nós não conseguimos entender, mas o fato é que ele foi, juntamente Jacó com sua mãe, eles enganaram a Isaac ali, onde Jacó ele colocou as roupas, né, de Esaú. Isaac, naquela situação, ele já estava idoso, ele já não enxergava bem, e eles conseguiram então que Jacó se passasse por Esaú, e Isaac ele vai e abençoa a Jacó como se fosse Esaú. Depois então Esaú vem para ser abençoado, né, uma cena até triste, onde ele pergunta se não restou nenhuma bênção para ele, né? E aí então, a partir daquele momento, Jacó foge, porque ele percebe o que ele tinha feito, e aí então ele sabia que seu irmão Esaú não iria deixar isso de graça. E aí então é onde ele foge e volta a viver lá com a família de sua mãe, né, onde ele vai viver com seu tio Labão por alguns anos. Mas esse assunto então é um assunto para o próximo vídeo, onde nós vamos estar abordando a história de Jacó a partir daqui, quando ele foge, né? E vamos abordar até um fato importante que aconteceu nessa fuga dele, né, no meio do caminho. Mas, como dissemos, no próximo vídeo estaremos dando continuidade então nesse assunto. Até aqui então, só recapitulando mais uma vez, falando da genealogia, né, nós falamos a partir de Adão e Eva, da sua descendência, né, de Caim e Abel. Caim matou Abel, depois veio Sete, da descendência de Sete veio Noé, outros patriarcas também. Da descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. E da descendência de Sem, que veio Terá, que foi pai de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó e Esaú. Então, a partir do próximo vídeo, estaremos adentrando um pouco a história desses dois irmãos. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, que esteja gostando dessa série de vídeos. E o mais importante, que nós possamos estar conseguindo passar o entendimento deste plano, né, da redenção e da salvação, que é o nosso intuito com esses vídeos. Entendermos a importância do plano da redenção e da salvação. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like. É isso aí, para que esse vídeo, esse canal possa ter mais relevância e possa chegar a mais pessoas, né, para que essa mensagem chegue também a mais pessoas, que mais pessoas possam ter o
conhecimento da história, porque é só através do conhecimento de toda a história que nós conseguimos ter o entendimento e a importância de tudo que Cristo, né, que a Trindade, a Santa Trindade fez por nós, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o plano da redenção, da salvação. Tendo conhecimento de tudo isso, de como aconteceu, é que nós vamos ver a importância de hoje nós estarmos buscando a Cristo enquanto temos tempo. Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.